É o problema. Agora está funcionando? Então tá bom. Quando eu puder começar, você me fala. Muito bem, meus amados irmãos. Quero falar com você hoje sobre algo que eu creio que muitos de nós passamos por esses problemas, que é ajuda para os fracos. Aqueles que são fracos aqui, por favor, diga amém bem alto. Amém. Muito bem, porque você pode afirmar que você é uma pessoa fraca, que você é fraquinho. Isso no mundo, ninguém quer afirmar isso. No mundo as pessoas querem afirmar, eu sou muito forte, porque admitir fraqueza no mundo, admitir fraqueza nesses tempos em que todos querem ser maiores do que outros, melhores do que outros, que querem fazer escada de cabeça. Sabe o que é escada de cabeça? Você pisa sobre o outro para poder crescer no seu emprego, lá no estudo para tirar nota melhor. Você estuda com todo mundo em grupo e aí você guarda um trunfo para você ter nota maior. Você então faz aquilo e não passa por, não divide aquilo que você sabe. No trabalho você esconde as rotinas para prejudicar aquele que está talvez disputando com você uma ascensão, um aumento, uma promoção. Isso é fazer escada de cabeças, onde as pessoas querem subir pelos seus próprios méritos e também com alguns jeitinhos para isso. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque a cultura atual é não admitir que o homem ou a mulher ou a criança seja fraca, tenha fraqueza. Eu me deparei observando alguns vídeos de alguns pais que não admitem e brigam com seus filhos se eles baixarem a cabeça na escola quando alguém fala alguma coisa com ele, isso fazendo até com professores. Ou seja, pais ensinando a crianças a não se submeterem à autoridade. Sabe o que isso vai acontecer? Quando essa criança tiver um pouquinho mais de maturidade, e não aquela maturidade de adolescente jovem, não, até antes, ele vai enfrentar o seu pai, porque ele não vai se submeter à autoridade. A primeira autoridade que existe dentro da família são os pais, que têm palavras carregadas de autoridade para abençoar ou amaldiçoar os filhos. É por isso que muitas das vezes crianças não se submetem à autoridade dos policiais, não se submetem à autoridade dos pastores, não se submetem à autoridade dos patrões, dos professores. Por quê? Porque esta moda atual, a atualidade, a cultura atual, diz que o homem não pode ser fraco, tem que ser forte, tem que ser vitorioso, conquistador, não pode admitir derrotas. Ei, tem até hino que diz que derrota não é coisa de cristão. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o cristão não pode ter algumas derrotas? Sim, podemos sim. Existem derrotas, batalhas, mas a guerra é uma coisa. Algumas batalhas nós somos derrotados sim. Por quê? Porque fazemos coisas que nosso interesse quer e não é o interesse de Deus. Achamos que nós podemos resolver coisas que Deus não quer resolver e nem quer que você resolva. Então admitir fraqueza não é a coisa mais moderna para se fazer. Mas quando nós admitimos que somos fracos, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, inseguros, então nós temos uma boa notícia para poder dar a nós mesmos, a relembrar, a entender, a mostrar para aquilo que nos faz tentar não ser fraco ou não aceitar as nossas próprias fraquezas. Então nós temos uma notícia que a palavra de Deus diz, fresquinha, porque a palavra se renova todo dia. Então Romanos capítulo 8, versículos 26
até o versículo 27. Romanos 8, 26 a 27. Na Nova Almeida Atualizada, NAA. Romanos 8, 26 a 27. Veja o que diz. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa o quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Intercede, vou repetir, pelos santos, que somos nós, está com letra minúscula. Tá? Então, de acordo com a vontade de Deus. A intercessão do Espírito é de acordo com a vontade de Deus. Isto é primordial entendermos isto para prosseguirmos naquilo que nós vamos falar. Então eu quero orar contigo agora. Pai, em nome de Jesus, sabemos então, através da leitura desse texto, que o Teu Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Sabemos que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, e já temos confessado que somos fracos, e precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. E ó Deus, afirmamos aquilo que lemos, que o Espírito intercede por nós de acordo com a Tua vontade. Então, Pai querido, eu quero suplicar a Ti, ensina-nos aqui nesta manhã, fale conosco, usa da minha boca, por misericórdia do Teu povo, para podermos aprender, eu junto com esses irmãos, porque eu preciso aprender sobre isso a cada dia. E obrigado por, ó Deus, me dar esse pensamento para transmitir juntamente a este povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Para que nós estejamos em Cristo, aliás, para nós que já estamos em Cristo, eu e você, não que vamos estar, mas que já estamos em Cristo, para eu e você podermos juntos adorarmos a Deus com tranquilidade, precisamos entender uma coisa: não estamos sozinhos. Você pode se sentir sozinho. Não estou falando de ter alguém ao seu lado, sabe, Nádia? Sabe, Zezé? Não é isso, Luiz. Não estou falando de você ter aí, o banco ali ficou cheio. A Milene veio para o lado da mãe, agora completou o banco, não dá mais nada. Esses bancos aqui foram projetados para 16 pessoas. Cada dupla desse banco, para 16 pessoas. 2, 4, 6, 7, dá para mais uma ali. E se todas estivessem grávidas, tinham 16 pessoas. Já parou para pensar? Aí sim. Então, estar só não significa você olhar para o lado e não ter ninguém. Isso pode acontecer? Claro, pode acontecer. Você anda de carro sozinho, você está sozinho. Não adianta você conversar com ninguém que está ali, porque não tem ninguém ali. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, Ele está conosco em todo tempo. Então, você pode entender e pode ter certeza absoluta que você não está sozinho nunca. Mesmo que você esteja acompanhado por alguém. João e Vera, vocês estão lá na casa de vocês, sozinhos? Não, o Espírito Santo está ali presente. Vocês podem estar apenas dois, mas a presença do Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus, para aqueles que estão em Cristo, para nós que estamos em Cristo, jamais vamos ficar sozinhos. Então temos que partir desse princípio, porque nós não podemos pensar que tudo que nós fazemos, estamos fazendo sozinhos. Não, o Espírito Santo, ele está trabalhando em nós.
Em todo tempo o Espírito Santo trabalha na minha vida, na minha mente, no meu coração. Ele trabalha para quê? Para cumprir os seus propósitos. É a vontade de Deus. O Espírito faz isso segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos do Senhor. Ele trabalha na minha vida, mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu estou distraído. Ele está trabalhando na minha vida, mas com um objetivo: para os seus propósitos. E às vezes nós ficamos pedindo a Deus que Ele venha satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, que Ele venha suprir as nossas. É para o propósito de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Deus permite coisas acontecer conosco sempre com um propósito. Foi assim com José, gente. Veja, aquele garoto, aquele menino, paparicado pelo papai, recebe uma túnica bonitona, causa inveja aos irmãos mais velhos, é jogado dentro lá de uma cisterna. Ele pede, implora, suplica socorro, mas não levam. Tiram ele e vendem para os mercadores. Ele é vendido como escravo. Veja que sofrimento desse garoto. Será que qualquer um de nós poderíamos entender que nisso tem propósito de Deus? Ou será que nós poderíamos esquecer, pensar que Deus se esqueceu de nós? Quando você passa por uma aflição, por uma dificuldade, qual é o seu pensamento primordial? Primeiro, Deus se esqueceu de mim, Deus não está me respondendo, Deus não está me ouvindo. Pensamos logo assim. Por quê? Porque a coisa está difícil, está complicada, não vemos saída. José via? Não. E o que ele fez? Continuou. E de lá foi para a casa de Faraó, de lá foi tentado pela mulher, de lá foi para a prisão, e da prisão ele foi para o governo de Deus, e que Deus deu a ele. E neste governo do Egito, ele absorve a família que ele tinha sido esquecido, jogado fora, largado, vendido. Ele absorve essa família. Então o propósito de Deus não era fazer com que o José passasse por tudo aquilo, não. Aquilo era só consequência, porque ele sabia, ele conhecia o menino, ele sabia que a mão dele estaria com ele, assim como ele conhece você e sabe que a mão dele está sobre a sua vida em todo o tempo. Ele não vai te deixar sozinho, ele não deixou José sozinho, mas o propósito era proteger a sua própria família. E lá ele leva aquela família de volta, e entra lá os 70 da família de Abraão, 70 pessoas, e entra lá. E quando ele morre, esse povo é esquecido por aqueles governantes. Este povo vira escravo, porque Deus já havia falado com Abraão que depois a sua descendência seria escravizada por 400 anos. E depois de ser escravizada ia sair muito rica. Isso, olha, tinha falado com Abraão. Abraão já tinha morrido já há mais de 4 gerações. E o que acontece? Vem lá Moisés e liberta o povo. Aquele povo, aquela origem daqueles 70 que José simplesmente obedeceu a Deus e fez o propósito de Deus. Nós temos que parar e colocar: Deus tem propósito na minha vida, sempre vai ter propósito. Por isso também tem uma questão que há pessoas que chegam assim: eis que o Senhor teu Deus te diz, eis que eu tenho um propósito na tua vida. Isso é bobagem ouvir isso, porque eu sei disso. Deus tem propósito na vida de todos. Então eu não preciso de ter um chavão dizendo disso, porque eu já conheço isso. Desculpe-me quem gosta dessas profecias. Eu não posso dizer que isso está correto, porque o correto é você entender que Deus sempre vai ter um propósito na sua vida. Você nasceu com um propósito. Agora, se você vai cumprir esse propósito ou não, não depende de Deus. Nascimento é um propósito. Ei, quantos estão vivos aqui? Você podia ter nascido morto.
Sabia? Você podia ter nascido morto, como muitos nascem mortos. Mas uma vez que você nasceu vivo e está vivo, então não seja morto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você nasceu vivo, amém? Você está vivo, glória a Deus. Por que vai viver morto? Porque morto não vive. Um dia nós vamos morrer, e quando morrermos, acabou. Mas você está vivo, então viva para o propósito que Deus tem na sua vida. Viva para seguir a determinação que Ele está fazendo na sua vida, porque o Senhor, Ele trabalha. O Espírito Santo, Ele está trazendo coisas na nossa mente. Ele coloca pessoas no nosso caminho. É o Espírito Santo que coloca isso. Ele coloca palavras na nossa mente, no nosso coração. Ele traz pessoas que você não conhece, ele se apresentam diante de ti, ou alguém se apresenta elas a você. Tudo nisso você tem que ver um propósito de Deus. Para que é que alguém que você não conhece chega à sua frente e começa a contar um monte de problemas que ele está vivendo? Para quê? Para você dizer, esse problema teu é ruim, né? Meu Deus, Senhor, e agora? Como é que você vai fazer? Não! Não é para enterrar mais essa pessoa que está moribunda. Não é mais para afundar essa pessoa que está no buraco. Mas Deus colocou você com o propósito de dizer para essa pessoa, ser usado pelo Espírito Santo com o propósito dele. Porque você não conhecia essa pessoa. Quando eu cheguei aqui em Paracambi, eu não conhecia ninguém. A não ser... A única pessoa que eu conhecia de Paracambi era a Rosilene e a Rosane. A Rosane é filha do falecido Parreira, que as duas eram lá da igreja de Nova Iguaçu. Eu não conhecia mais ninguém. Ninguém. E Deus me trouxe para um lugar que eu não conhecia ninguém. Com o quê? Com um propósito de quê? De fazer conhecida. Quem? Eu? Eu não sou candidato para precisar ser conhecido. Eu sou conhecido? Sou conhecido. Mas mais do que eu, o propósito de Deus era fazer conhecida a palavra dele através da minha vida, através da vida da minha esposa, e através da vida das pessoas que iam se achegando e fazendo uma família, que hoje você está aqui como essa família, e quantas outras pessoas estão em outras igrejas, que passaram por esta igreja. Este foi o propósito. Sempre vai haver um propósito na sua vida, porque Deus vai trabalhar aquilo que Ele quiser na sua vida. O Senhor, o Espírito Santo, Ele está incitando os nossos corações. Com o que, pastor? Com aquilo que importa para Ele, não para você. Ele te incita a servir a Ele, Ele te incita a dar glória a Ele, Ele te incita a poder fazer a vontade dEle, porque é tudo para Ele, por Ele, para Ele sempre será. Não faça nada por você ou por mim, o pastor, ou pelo pastor Evelásio, ou pelo pastor Batista. Não faça nada, porque o dia que você fizer as coisas por mim, você está fazendo pela pessoa errada, porque a obra não é minha, ela é de Deus. E se você não tiver a sua mente, o seu coração voltado para Deus, as coisas não serão feitas, porque eu não sou melhor do que Deus. Eu peço, contrario o pastor Evelásio. O pastor Evelásio, ele sempre disse que gosta de voluntariedade, mas eu não consigo fazer isso. Ele consegue, mas eu não consigo. Eu chamo, eu peço, eu falo. Ele espera que você se apresente, que é ótimo acontecer também. Só que ele tem muito mais paciência do que eu. Eu sou ligado em 220, ele 110. Então, às vezes eu passo por cima e vou atropelando, e ao invés de esperar, porque está demorando,
eu não sou um cara que não gosta muito de demorar as coisas, eu vou ter que fazer mesmo. Então eu penso dessa forma, minha cabeça, eu tenho que mudar? Tenho que mudar. Não posso garantir que eu tenho que ser tão quanto o pastor Velasco, porque a gente tem que ter o sinal negativo, o sinal positivo, e tem que ser uma corrente alternada e não contínua. Sabe qual é a diferença disso? A corrente contínua é aquela que a gente vê aqui numa bateria, que é uma corrente que sempre está assim, mas a alternada é aquela que você vê que que chega na sua casa, ela vai para mais e menos em frações de segundos. Só para você ter uma ideia, uma lâmpada normal, não aos nossos olhos, ela pisca 60 vezes por segundo. Chama-se hertz. 60 vezes por segundo, são 60 hertz. É a frequência, hertz é sinal de frequência, isso é física. Eu gostava muito de física, sabe? Então tem muita coisa que eu ainda lembro de física, matemática, essas coisas. Agora, eu não gostava muito de português, francês, não gostava de inglês, eu até gostava um pouquinho, mas eu gostava de exatas, essas coisas de humanas não é comigo. Então, a gente tem que entender que essas frequências precisam acontecer na nossa vida, porque também na nossa vida espiritual há esse momento que você hoje às vezes está lá embaixo, está low, e de repente você está right, você está lá em cima, ou seja, oscila e fica naquela onda que tem um nome, chama-se senoide. Então fica naquela variação, mas nós precisamos entender que no momento que você, Batista, está low, está lá embaixo, e eu estou lá em cima, eu puxo você para cima, e no momento que você está lá em cima comigo, de repente eu vou cair, você vai me puxar, e assim o povo de Deus vai, porque é o propósito de Deus, um ajudar o outro, um caminhar com o outro, um socorrer o que é mais fraco. Porque ser fraco, nós já vimos que é normal para o crente, porque nenhum crente é forte. O único crente que é forte mesmo é Jesus. Esse é forte de verdade. Este é varão de guerra, como gostam de dizer aí essa turma, né? Mas eu não consigo guerrear as minhas guerras. Eu não tenho força para poder lutar. Então ele guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Então ele está sempre citando a cada um de nós, de acordo com a vontade dele, que é importante para ele, para o seu reino, e não o que é importante para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Porque da minha vida, da minha casa, da sua família, da sua vida, cuida Deus. Não é você que cuida. Então, quando tudo é feito para Ele, Ele cuida de nós, porque Ele sabe que somos fracos. Você consegue segurar alguma coisa com a menina dos seus olhos? Ou quando cai um cisco, você fica logo irritadinho. Ai meu Deus, um cisco caiu no meu olho. Você fecha logo o olho porque você não consegue. Por quê? Porque é sensível. É muito sensível. E nós, irmãos, eu e você, somos considerados a menina dos olhos de Deus. Olha a proteção que Ele faz, que Ele tem. Quando nós protegemos os nossos olhos, Ele protege você. Portanto, a pressão para nós fazermos tudo, a pressão de nós termos tudo, a pressão de nós sermos tudo, acabou então. Se tudo que Ele faz em nós e coloca em nós é para Ele, então para que eu tenho pressão? Acabou. Eu não preciso mais ter essa pressão, porque eu não preciso confiar em mim mesmo. Você não precisa confiar em você mesmo. Você não precisa ter tudo resolvido, algo que é muito difícil para mim, né, pastor Graça? Sabe disso? Ter tudo resolvido. Por isso que eu falei que eu estou pregando também para mim. Eu tenho que entender, você precisa aprender que essa pressão acabou. Se não resolver, isso não é mais problema
meu, é problema de Deus. Eu sei que é muito difícil para um cara de quase 60 anos que sempre pensou, eu preciso resolver, eu tenho que resolver, vamos resolver, eu vou resolver, está resolvendo, vou mudar de uma hora para outra. Não pense que vão mudar de uma hora para outra. Eu preciso trabalhar isso. Você precisa, ninguém vai mudar isso de uma hora para outra, mas essa pressão, entenda, acabou. Quando você começar a se sentir pressionado, pare e pense, opa, mas isso não é problema mais meu. Se eu vou orar por uma pessoa e ela não vai ficar curada, também não é mais problema meu. Então eu não vou mais orar pela pessoa. Não, nós vamos fazer tudo, porque o Senhor incita nosso coração a impor as mãos sobre uma pessoa que está enferma para que ela seja curada. Mas se ela não for, não é problema se ele faz de acordo com aquilo que ele quer. Você está entendendo agora como é que você fica leve? Nós temos os alvos do ano 2021, 2024. Se você não conseguir, tranquilo, você não tem que conseguir, você está apenas planejando. Eu estou planejando uma viagem em maio para o Nordeste. Estou planejando, estou vendo preços de passagens e vi que a passagem para lá, gente, pasmem. Sabe quanto é que está a passagem para lá? Vai nós dois, tem um Batista, está aí, para não viajar. Você vai para onde? Que eu vou junto. Você paga tudinho para mim, está tudo bem. Ih, rapaz, aí Selma, para onde o cara vai? Não vou dizer não, porque está gravando. Depois eu te falo. Vamos pegar a carona no avião dele, vamos na asa. Mas eu estou vendo, sabe quanto está a passagem? R$670, ida e volta, gente. Ida e volta para o Nordeste, para Recife, R$670 por pessoa. Ficou barato, não ficou? Barato. Você vai para São Paulo de ônibus, você paga R$300, R$400 ida e volta, num ônibus leito aí desse da vida, ou até mais. Mas é plano, vai acontecer? Não sei. Pastor, será que você vai mesmo? Não sabemos. É plano. Já até pagaram passagem, ainda não paguei, por isso que eu estou planejando ainda. O plano dele está muito mais para frente, muito mais avançado que o meu. Mas será que vai? Tudo pode acontecer. Não foi ele que planejou, foi a família lá. Então, pode acontecer alguma coisa? Pode. Não quero, gostaria muito que vocês fossem, inclusive eu gostaria até ir com vocês também, mas isso depende de quem? Alô? Depende de quem? Depende de quem, igreja? Depende de Deus. Então é isso que nós temos que pensar. É como Paulo disse, não apenas faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser, em todas as áreas de nossas vidas. Mas não deixe de planejar. Quantos vão almoçar hoje aqui? Quantos vão almoçar? Será? Agora a gente pensa até assim, né? Quando a gente começa a ouvir uma palavra dessa, a gente começa, será que eu vou almoçar? Olha, gente, você planejou, está fazendo a comida. Se você vai almoçar ou não, não sabemos. Por que não, pastor? Porque é uma coisa tão simples. Você não sabe se você vai ter uma dor de barriga e não vai poder comer aquela comida. Você não sabe se de repente você vai ter que ser chamado para ir a algum lugar e não vai comer aquela comida, não vai almoçar, vai chegar só para jantar. É uma coisa normal, não estou falando que você vai morrer não, gente. Ei, calma. Calma, não estou falando que você vai morrer, por isso você vai almoçar. Por causa de coisas que acontecerão de acordo com a vontade de Deus. Gente, se a gente começar a viver assim, e é isso que eu estou falando para mim, Antônio, se você começar a viver assim, muita coisa você vai tirar dos seus ombros. Muitas coisas. Agora, o que Deus também tem me dito é, não tire a responsabilidade de tentar fazer aquilo que foi planejado. Porque Deus coloca
na nossa vida os nossos planos, mas a resposta de Deus vem dele, a resposta vem dele. E a resposta pode ser sim. Então, se você deixar de colocar isso, se você deixar de receber a incitação do Espírito Santo no seu coração, se você abandonar isso, se você abrir mão disso, então você deixará de fazer a vontade de Deus que o Espírito Santo quer na sua vida para Ele. Então isso é uma coisa muito rica que nós precisamos fazer. Então você não precisa ser aquele que quer impedir que o mundo desmorone. Sabe por quê? Porque esse trabalho é trabalho de Deus. É trabalho de Deus. Não é meu esse trabalho. Tem até um hino que eu gostaria de cantar. Rony, vem cá, pega o violão aqui. Vem aqui, bota para mim aí, Olivino. Vem aí. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Você conhece esse hino? Quem conhece esse hino? Então eu vou cantar ele enquanto, no meio da mensagem. Não acabei a mensagem não, só estou na metade. Pastor, o senhor está fazendo diferente? Porque eu fiquei vidrado que então eu não preciso ter esse trabalho. O trabalho é de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Deus deixou de ser Senhor? Não, Ele continua sendo Senhor. E Ele é tão Senhor que Ele trabalha agora em nosso favor, não como escravo, mas como Senhor. Aquele Senhor que trabalha para pagar o salário do seu funcionário, né? Aquele patrão, é assim que Deus faz. Por quê? Porque Ele está complementando-me, Ele está usando minha vida com o seu propósito. Então Ele preserva a minha vida, Ele cuida da minha vida, Ele alimenta a minha vida. E eu não preciso de ter mais o trabalho de dizer: mundo, você não vai desmoronar, deixa eu segurar esse mundo, deixa eu chegar aqui e segurar essa parede para ela não, eu não preciso ficar fazendo força para isso, porque o mundo inteiro está nas mãos do Senhor. Então diz assim, vamos ver isso, vê se está aí. Não tenha sobre ti um só cuidado que seja. Eu acho que eu estou errado nesse tom. Vamos tirar outro tom. Tira aí, Nádia. Não tenha. Também ficou ruim. Pastor Velasco, lembra? Primeiro tom. Ou quem sabe, sabe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Bate. Entrega tudo a mim e até eu com essa coisa. Deixa eu tirar. Vamos. Não temas. Bota a letra. É meu, Não, é meu somente meu todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Novamente. É meu, somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Agora será que dá para começar? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente O que vai acontecer? seria muito para ti. Por quê? É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho, o meu trabalho, o E o nosso teu trabalho. trabalho é descansar em mim. E é teu, é teu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o E teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim
vai fazer? Tiveres que tomar decisão. É verdade. Entrega tudo a mim. E confia de coração. Confia de todo o coração. Ele é meu. Por que isso? É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu E o trabalho. teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Só vocês agora, é meu. Em mim. Deus falando contigo, comigo. É meu. Não é seu, é de Deus. E o nosso trabalho? Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Como não precisamos mais ter dor de cabeça com isso. Quando não precisamos mais nos julgar, temos que ser forte para essa igreja vencer, para essa igreja encher, para essa igreja fazer isso ou aquilo. Não, esse é o trabalho do Senhor. Mas não quer dizer que nós vamos cruzar os braços. Você não pode cruzar os braços. Nós não podemos nos conformar e ficar, já que é seu trabalho, então eu vou me acomodar e sentar na minha cadeira da acomodação e botar as pernas para o alto e fazer massagem. Isso não. Nós temos que arregaçar a manga e permitir que o Espírito Santo nos excite para fazer esta igreja voltar a crescer. É o Espírito Santo que vai fazer isso contigo. Quando você entender que tudo o que você faz é para a glória dele. Então você não precisa confiar em si mesmo, para confiar num Deus que pode todas as coisas, que é grande o suficiente, que é Senhor, que é autoridade, que é majestoso, que é dono de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda a orar, quando você não tem palavras para orar. O Espírito Santo fortalece o seu coração, quando o seu coração está enfraquecido. O Espírito Santo intercede por você, com palavras, com gemidos, que você não entende. Com palavras que você não sabe o que quer dizer e sai de sua boca. Com barulhos que você não entende o porquê está fazendo, com gemidos inexprimíveis, que não se entende o porquê. A palavra de Deus diz que o seu poder, o seu, não é o meu, nem o seu, o de Deus, se aperfeiçoa exatamente nas nossas fraquezas. Eu tenho mais um texto para ler em 2 Coríntios 12, com você. Eu já estou terminando. E me ensinaram a não falar que eu ia terminar, porque eu ainda vou demorar mais uma meia hora. Mas tudo bem. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. É brincadeira, não vou demorar meia hora não. 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Isso. E para que eu não ficasse, Paulo falando isso, tá? Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, então ele disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque enquanto sou fraco, então eu sou forte. Porque enquanto eu tenho fraqueza, o poder de Deus está sobre a minha vida. Era isso que Paulo estava dizendo. Enquanto eu posso enxergar as minhas fraquezas, meus irmãos, Paulo estava dizendo isso, o poder de Deus está vivo em mim, por isso eu posso suportar todas essas falhas, angústias, perseguições, privações, insultos, fraquezas, tudo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, melhora, cresce, aumenta, se fortalece nas nossas fraquezas. Não pense que você está fraco, é sinal de você estar derrotado. O que vimos é que é na nossa fraqueza que o poder se aperfeiçoa. O que vimos é que somos fortes quando somos fracos, quando nós confessamos, reconhecemos a nossa fraqueza. Queridos, você tem um ajudador, você tem um auxiliador, você tem uma pessoa que está ao seu lado para te ajudar. Mesmo nos momentos mais vulneráveis que você tem. E principalmente neles. Aqueles momentos em que a gente pensa, a gente olha, a gente acha, meu Deus, que furada eu me meti. Você tem um ajudador, que é o Espírito Santo, porque ele está sempre presente. Ele oferece o que? A sua força. Ele se recusa a te deixar perdido, a te deixar lutando sozinho. Ele podia fazer isso? Podia, porque eu e você somos pecadores, e às vezes entramos nas furadas, nos problemas, porque nós mesmos queremos, por não pedirmos a Ele auxílio, não pedirmos a Ele orientação, mas Ele, como o Espírito Santo, aquele que proporciona sobre nós a bondade do Deus Criador, Ele se recusa a deixar você sozinho, porque você é um servo de Deus. Ele reconhece a sua fraqueza, mas Ele mostra a sua fortaleza e coloca sobre a sua vida. Você não luta sozinho. Lembra quando o povo de Deus, os reis, e eles chegavam, falavam, Senhor, e agora como é que eu vou fazer? Olha aqui que Senaqueribe está fazendo comigo, olha a carta que ele mandou para mim. E aí Deus falou, fica quieto, rapaz, calma, eu vou botar um anzol no nariz dele e vou fazer. Eu gosto muito desse pedaço. E ali, o que acontece? Eles começam a se matar entre eles e vão embora direto. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Deus não deixa ninguém ficar sozinho quando essa pessoa pertence a Ele. Ele oferece a sua força. Você pode confiar no poder de Deus. Você pode confiar na presença do Espírito Santo. Você pode entregar o seu coração a esse Deus. Porque Ele vai te guiar. Ele vai te oferecer força. Ele vai suprir as suas necessidades quando você estiver se sentindo e se mostrando enfraquecido. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Mas um texto que você não quiser ler, não tem problema, Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Pastor, por que isso? Porque vai chegar o tempo é que você vai querer buscar a palavra de Deus e você não vai encontrar mais. E como podemos fazer isso, pastor? Leia a palavra. Leia a Bíblia. Passe a ser um leitor da palavra de Deus. Faça a oração com voz alta.
Mas por que, pastor? Não pode ser com voz baixinha. Vou explicar o motivo. Faz essa experiência em casa. Comece a orar em silêncio. Vai vir um monte de coisa na sua mente. Vai vir o que você precisa fazer, o fogão que ficou aceso, o horário, o trabalho. Você está orando e vem essas coisas na mente. Comece a falar a sua oração. Você não vai conseguir pensar em outra coisa, porque a sua mente estará volcada naquilo que você está falando com Deus. Então passe a fazer a sua oração com voz alta. Pare de ficar se escondendo debaixo dos bancos da igreja para fazer a sua oração. Faça a sua oração com voz alta. Ah, mas o irmão do lado vou atrapalhar. Não importa se você vai atrapalhar ninguém, porque o Espírito Santo não se atrapalha de forma alguma. O ouvido do Senhor está atento às orações. Não importa se dá 10 mil, 1 milhão ou 20 bilhões de pessoas, não importa. O ouvido do Senhor está atento. Então ore com mais frequência. Jejue. Pastor, mas jejuar de quê? Bom, não apenas de alimentos. Porque as pessoas pensam, eu tenho que deixar de comer isso e aquilo. Olha, não adianta nada você deixar de comer o dia inteiro, 24 horas, 40 dias sem comer, se você não deixar coisas que satisfazem o seu coração. Como, por exemplo, eu vou fazer jejum, mas vou ficar ali no celular. Deixa eu ver o que fulano está dizendo lá no Facebook. Eu quero ver esse negócio. Mas quero ver aquela história do TikTok. É isso? TikTok, né? Então quero ver aquele negócio. Eu quero passar. Aí você fica ali, fazendo jejum e só assim com o dedo, ó. Para de fazer isso com o dedo. Pode até comer e para de fazer só isso com o dedo. Já é um jejum. Faça essas coisas. Porque comida é só comida. Alimenta somente o seu estômago. Mas esse trocinho aqui alimenta a sua alma. E pode estar alimentando de coisas terríveis. Tem muita armadilha, assim, muita armadilha. Muita armadilha. Muitos betes da vida. Não é uma mulher chamada Beth não, tá? São joguinhos. Faz um bet aí. Profetiza. Ouviu isso já? Profetizei e ganhei. Ei, o que é isso? Isso é prostituição à palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você jejua dessas coisas. Jejua de assistir culto pelo YouTube e venha para dentro da igreja assistir. Não, mas cultuar. Porque se você vem para assistir, fica em casa. Eu vim aqui para... Não, venha para oferecer culto. É diferente. Assistir, você assiste em casa. Em casa você não entra. Quem assiste novela aqui? Alguém assiste novela? Que isso? Só tem santo aqui? Não, série. Quem assiste séries? Séries, pronto, séries. Que novela a gente está falando de Globo e a maioria não assiste mais Globo, né? Quem assiste série aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Não sou só eu que assisto série, não, né? Isso. Você entra lá no meio da série, do personagem? Você chega lá e interage com a série que você gosta aí? Qual é a série que você gosta de ver? Já que você levantou a mão, Ana Lúcia? Não lembro. Norama. O nome é Norama. Lorama. São várias coisas. Zorro? Tem série disso já? É mesmo? Poxa vida. Isso é do teu tempo, né? Aí você entra lá. Você falou com o Zorro, pastor Batista? Falando isso? Conversou com ele? Na hora que ele estava lá, você pegou a espada dele também para poder fazer o Z? Você conversou com esse cara em japonês lá? Né? Quando você entra numa novela para ver uma das novelas, você interage com aquela pessoa? Não, sabe por quê? Porque você está assistindo. Assistindo. Quantos já foram para o Maracanã aqui? Foi, Paulo? Lá no Maracanã você não apenas assistia, mas você participava da torcida, porque a torcida estava lá. Mas quando você está em casa vendo o jogo,
Você participa com a torcida? Você interage com a torcida? Você fala lá com o juiz alguma coisa que não deveria? Mas não, porque você está sozinho. Se você falar, você é maluco. Está falando sozinho. Você está brigando com a televisão? Você está entendendo? Você está assistindo. Então você tem que ser uma pessoa que interage. E o culto é para você interagir com aquele que está aqui, o Espírito Santo de Deus. Vamos agradar a Deus, abrindo mão das coisas que nos agradam. Inclusive algumas comidas, quando nos agrada e você quer fazer jejum de alimentação. Quem aqui pensa assim, eu sei que pode, mas você não consegue viver sem café, sem um cafezinho. Tem alguém assim? Cafezinho, né? Cafezinho, você vai no posto de gasolina, tem cafezinho. Você vai não sei o que, tem cafezinho. Puxa, se eu deixar de tomar café, fico com dor de cabeça. Isso te faz falta? Café faz falta para você? Não há problema se faz, não. Então, se faz falta, deixa. Quem aqui não pode ficar sem tomar um chocolate, comer um chocolate? Pastor, chocolate, né? Minha boca até saliva. Talvez seja isso que você tem que fazer o seu jejum disso. Enfim, desagrade a si, com o propósito de agradar a Deus, e mortificar a sua carne, os seus desejos, para fazer o seu espírito ser vivificado em Cristo. Ser fraco precisa de socorro e de ajuda. E é isso que o Senhor é a nossa ajuda, pois nós somos esses fracos. Que Deus nos abençoe e nos ensine a nos fortalecer na força do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Pai, querido Deus e eterno Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade de eu poder ouvir esta palavra primeiro, ouvir agora de novo, e eu te peço, ajuda-me, ó Deus, a pôr em prática isto, ó Deus, ajuda-me, ajuda, Jesus, a esta igreja a pôr em prática a presença do Teu Espírito Santo. Ó Pai, faz uso, Senhor, da nossa vida, do nosso ser. Faz uso, Senhor, da nossa consciência, da nossa mente, do nosso coração, para podermos, ó Deus, usados por Ti, para a Tua vontade. Pai querido, somos fracos, mas Tu és forte, e o Senhor está conosco, e ninguém poderá nos separar desse Teu grande e infinito amor. Assim eu oro, abençoando a cada uma dessas pessoas que ouvimos a Tua voz nesta manhã, em nome de Cristo, Pai querido. Amém. Vamos ficar de pé todos, por favor. Muito bem. Você me lembrou, eu tinha esquecido. Sério? Senta. Pode. Já cortou? Quando eu disser amém, sempre corte, por favor.